por trás de cada crime, existe mais do que um culpado. Existe uma mente, um passado e uma história que o mundo esqueceu de ouvir. No Mente Criminosa BR, a gente não mostra só o que aconteceu. A gente revela o que levou alguém a cruzar a linha. Você já ouviu aquele ditado: as aparências enganam? Pois saiba que, no universo dos predadores sociais, essa frase ganha contornos sombrios e profundos. Neste episódio, vamos explorar um tipo de psicopata ainda mais perigoso que o assassino clássico, o que se esconde atrás de sorrisos, elogios e bons modos. Ele pode ser seu vizinho, colega de trabalho, até alguém da sua família. E talvez o mais assustador, ele pode ser admirado, promovido, seguido nas redes sociais, considerado um exemplo de sucesso. Esse tipo de predador não se destaca pela violência explícita. Pelo contrário, é muitas vezes encantador, educado, articulado. Conquista pela empatia simulada, pela gentileza ensaiada, pela falsa preocupação. Mas por trás de cada gesto aparentemente altruísta, há uma intenção, um jogo, uma manipulação. A bondade é estratégica, o sorriso calculado. Ele observa sua vulnerabilidade, sua insegurança, seu medo de rejeição e explora isso silenciosamente. Eles não precisam levantar uma arma. Suas ferramentas são a linguagem, o carisma, o controle emocional. São mestres em ler os outros, em dizer o que se espera ouvir. Sabem como ganhar confiança para depois usá-la contra a própria vítima. Sabem explorar inseguranças, provocar culpa, distorcer percepções. E fazem isso sem deixar rastros visíveis. Às vezes usando elogios, outras curvas de amor, outras distanciamentos repentinos. Tudo parte do plano. A maior arma do psicopata funcional é o disfarce. Eles usam máscaras perfeitas, palavras doces, encantos superficiais, fechamentos invisíveis. E neste episódio, vamos desvendar como ele atua, como ele seduz, como ele destrói sem levantar suspeitas. Prepare-se para encarar a realidade mais perturbadora de todas. Você pode estar convivendo com um predador e nem desconfiar. O psicopata ao seu lado pode estar sorrindo neste exato momento, fingindo partilha, fingindo proteção, fingindo amor. Mas na sombra desse sorriso, um jogo perigoso acontece. Subtom por subtom, silêncio por silêncio, até que a vítima não saiba mais quem é. Diferente da imagem popular de psicopatas como assassinos frios e sanguinários, o psicopata funcional está inserido na sociedade. Tem emprego, relacionamentos, círculo social. E por isso é ainda mais perigoso. Ele não precisa matar para causar estrago. Seus crimes são sutis, suas marcas invisíveis, mas as consequências devastadoras. Seu rastro é feito de relações destruídas, reputações arruinadas, vidas fragmentadas, sonhos silenciados. São profissionais que sabotam colegas sem deixar rastros. Líderes que humilham subordinados com charme. Parceiros que destroem a autoestima do outro lentamente. Pais que manipulam filhos com chantagens emocionais. Amigos que cultivam relações apenas para obter vantagem. Tudo com uma habilidade impressionante em mascarar intenções. Ele é quem troca segredos, escuta confissões e depois usa essas fraquezas contra você no momento certo. Ele pode se mostrar preocupado com seu bem-estar,
só para receber elogio depois e virar o algoz emocional. Eles usam máscaras e mudam de acordo com o ambiente. No trabalho, são os mais eficientes. Em casa, os mais presentes. Em público, os mais adoráveis. Mas sempre os mais manipuladores. São camaleões sociais, capazes de adaptar o discurso e o comportamento a cada nova audiência. E quanto mais poder acumulam, mais perigosos se tornam. Entre os sinais mais comuns estão a ausência de culpa, a facilidade em mentir, a superficialidade emocional, o prazer em controlar os outros, a constante necessidade de poder. Eles testam limites o tempo todo, e se você não reage, eles avançam. Eles observam reações emocionais com precisão cirúrgica. Cada lágrima, cada silêncio, cada hesitação é anotada mentalmente e usada no futuro. E há um fator ainda mais assustador. Eles sabem que são assim, só não veem problema nisso. Para eles, empatia é fraqueza, verdade é ferramenta, relações são meios e o outro é apenas peça no tabuleiro. Uma peça que pode ser usada, descartada ou destruída a qualquer momento. E mesmo depois de destruída, o predador pode reconstruir sua imagem, reconstruir sua máscara, aparecer como se nada tivesse acontecido. E se a vítima tenta alertar os outros, é taxada de louca, instável, rancorosa. Em 2018, uma gerente de RH em São Paulo denunciou seu chefe por assédio psicológico. Durante anos, ele a elogiava em público e a destruía em privado. Fazia reuniões para criticá-la sem fundamento, sabotava suas decisões, espalhava boatos. A aparência era de um gestor competente e afável, mas internamente cultivava o caos. A denúncia só ganhou força porque outras vítimas criaram coragem para relatar experiências semelhantes. Até hoje, ela enfrenta crises de ansiedade, insônia, medo de ser observada em cada conversa. Outro caso emblemático foi o de uma jovem universitária que teve sua saúde mental arruinada por um colega de república. Ele era atencioso, prestativo, mas sutilmente implantava inseguranças nela. Comentários disfarçados de preocupação, sugestões que questionavam sua sanidade. Aos poucos, ela começou a duvidar de si mesma, a desenvolver crises de ansiedade, até que, em terapia, descobriu que era vítima de abuso emocional sistemático, um jogo de controle invisível, um envenenamento emocional que corroía seus sonhos. Também ouvimos o depoimento de uma professora aposentada, vítima de um genro manipulador. Ele era gentil, prestativo, mas ao longo dos anos isolou a sogra da própria família. Convencia a esposa de que a mãe estava senil, tomou o controle financeiro. A mulher só percebeu quando perdeu quase tudo. Hoje, essa professora vive em um abrigo e carrega a dor de ter sido descartada por aqueles que mais amava. E mesmo ali dentro, sente-se culpada por não ter visto antes. Há ainda casos em pequenas cidades, onde o psicopata funcional se faz pastor ou líder comunitário. Usa a credibilidade religiosa para atrair seguidores e usa a fé como escudo. Faz sermões, distribui abraços, promove caridade, mas nas entrelinhas manipula, critica, behind the scenes, cria rixas, divide famílias. Ele sabe que, ao ser visto como santo ou mentor, seus atos violentos emocionais ganham blindagem. Faz sermões, distribui abraços, promove caridade, mas nas entrelinhas manipula,
critica, behind the scenes, cria rixas, divide famílias. Ele sabe que, ao ser visto como santo ou mentor, seus atos violentos emocionais ganham blindagem. Esses casos não são exceção, são a ponta do iceberg. Em muitas empresas, universidades e famílias, há alguém exercendo esse tipo de poder, sem nunca levantar a voz, sem nunca cometer um crime tipificado, mas causando danos profundos e permanentes. A psicologia chama esse fenômeno de psicopatia subclínica, um transtorno onde a pessoa não chega a cometer crimes, mas possui o mesmo padrão de frieza, manipulação e egocentrismo. E o mais difícil, esses indivíduos raramente procuram ajuda, porque não acham que há algo errado com eles. Acham que os outros é que são fracos, emocionais demais, fáceis de manipular. E assim seguem impunes, mesmo quando ferem profundamente. Mesmo quando percebem que podem ser expostos, eles preferem a reputação, a máscara, o poder invisível. A pergunta que não quer calar: como esses predadores passam despercebidos? A resposta está na nossa tendência de julgar pelas aparências. Ainda confiamos demais em currículos, sorrisos, títulos e status social. Achamos que gentileza sempre é sinal de bondade, que sucesso é sinônimo de caráter, que carisma é sinônimo de ética. E isso os fortalece. Também porque temos dificuldade em aceitar que o mal pode se esconder sob formas tão agradáveis. Além disso, a sociedade ainda cultiva mitos perigosos. O de que todo psicopata é um serial killer. O de que violência precisa ser física para ser real. O de que abuso emocional é coisa de gente fraca. Esses mitos alimentam o silêncio. E o silêncio protege o predador. Ele opera na sombra da ignorância coletiva e muitas vezes com o aval da própria estrutura que deveria combatê-lo. Também há falhas institucionais graves. Faltam protocolos para identificar abusos psicológicos em ambientes de trabalho e escolas. Faltam treinamentos para que líderes saibam reconhecer comportamentos manipuladores. Faltam canais de escuta segura. Faltam políticas públicas de educação emocional. Falta preparo, falta coragem, falta vontade política. A cultura do desempenho, da produtividade, da imagem, muitas vezes blinda esses predadores. Porque eles entregam resultados, porque sabem jogar o jogo, porque dizem o que as pessoas querem ouvir. E enquanto isso, vítimas são descartadas como frágeis, instáveis ou exageradas. A vítima vira o problema, o predador continua sendo promovido. E, acima de tudo, falta uma educação emocional desde cedo, que ensine crianças e adolescentes a reconhecer sinais de dominação, que mostre que relacionamentos saudáveis não têm controle, chantagem ou medo, que empodere emoções verdadeiras, que ensine empatia, que ensine limites, que ensine autorrespeito, que ensine valor no silêncio interno. Enquanto isso não for prioridade, o psicopata social continuará operando livremente, sorrindo e destruindo. E cada vítima silenciada fortalece ainda mais esse ciclo de poder silencioso e destrutivo. Porque o silêncio, quando institucionalizado, vira permissão, e a omissão vira cumplicidade.
O que estamos ensinando às próximas gerações sobre reconhecer o abuso? O que estamos tolerando por conveniência? Convivemos com predadores sociais todos os dias. E muitos deles jamais cometerão um crime no sentido legal. Mas isso não significa que não deixam vítimas pelo caminho. São ex-colegas que hoje lutam contra a depressão, ex-parceiros que perderam a identidade, funcionários que abandonaram carreiras por esgotamento, jovens que carregam traumas de infância, pessoas comuns destruídas por outras tão comuns quanto. A psicopatia funcional é silenciosa, mas precisa ser nomeada, denunciada, estudada e enfrentada, não com paranoia, mas com lucidez, com ferramentas, com acolhimento, com formação emocional, com políticas públicas, com coragem coletiva, com empoderamento pessoal. Precisamos falar sobre isso nos espaços de poder, nas escolas, nas rodas de conversa. Precisamos parar de admirar quem só sabe performar empatia e começar a valorizar quem a vive de verdade. Se você desconfia que convive com alguém assim, observe, teste limites, confronte com cautela, busque apoio e, acima de tudo, confie na sua intuição. Psicopatas sociais fazem você duvidar de si mesmo. Recuperar sua percepção é o primeiro passo para escapar do jogo deles, se libertar e reconstruir quem você é. Você não está louco, você não está fraco, você apenas está sendo manipulado por alguém treinado para isso. E agora eu pergunto, você já conviveu com alguém assim? Já teve a sensação de que algo não batia, mesmo com todas as aparências a favor? Já se sentiu denado, diminuído, manipulado por alguém que todos admiravam? Comente aqui embaixo. Compartilhe sua história. Isso pode ajudar outras pessoas a se libertarem também. Dê voz ao que foi silenciado. Quebre o ciclo do silêncio. Dê nome ao que te feriu. Curta o vídeo, envie para quem precisa ouvir esse alerta e se inscreva no canal. Aqui, a verdade não se esconde atrás de um sorriso. Aqui, o invisível é revelado. Aqui, a mente criminosa é exposta com coragem. Nos vemos no próximo mergulho na mente criminosa.